Olá! Olha, tendo se passado a Copa, feitos os balanços do torneio para a economia, a sociedade brasileira, é hora de o nosso país se voltar a outro grande evento que marca este 2014, as eleições gerais, agora em outubro. Olha, no panorama de hoje, nós vamos falar da legislação. O que mudou, novidades para eleitores e candidatos, a validade da lei da ficha limpa pela primeira vez para cargos estaduais e federais, o voto em trânsito nas grandes cidades de Minas Gerais. Para falar sobre tudo isso, nós recebemos aqui no estúdio Diogo Cruvinel, que é chefe do setor de propaganda eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral em Minas. E o promotor de justiça Edson Rezende, que é coordenador eleitoral do Ministério Público Estadual. Sejam todos bem-vindos ao nosso Panorama, hoje falando sobre as eleições de 2014. O nosso programa está começando. Vamos começar o nosso programa com alguns números para a gente compreender o cenário dessas eleições. Olha, o número de eleitores no país cresceu 5,3% desde as últimas eleições. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, o país tem, então, quase 143 milhões de pessoas aptas a votar agora em outubro. E desse total, há quase 350 mil eleitores cadastrados para votar no exterior. Bom, ainda segundo o TSE, somente os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais somam 41,6% do eleitorado brasileiro. Um grande percentual, né? Bom, então vamos agora saber mais sobre as eleições, especificamente em Minas Gerais. Minas Gerais tem mais de 15 milhões de eleitores e é o segundo maior colégio eleitoral do país, atrás apenas de São Paulo. Em 26 cidades mineiras, o voto será biométrico. Entre esses municípios em que a identificação será pela digital, a maior cidade é Divinópolis, seguida de São João del Rei e Pará de Minas. Neste ano, o voto em trânsito será possível em todas as cidades do estado com mais de 200 mil eleitores. Além da capital, são 7 cidades para as quais os eleitores interessados podem se cadastrar para a eleição de presidente da República. Esses eleitores, que podem ser de qualquer zona eleitoral do país, depois de votarem para presidente, não precisam justificar o voto para os demais cargos. Mas caso o eleitor não esteja na cidade escolhida para o voto em trânsito, deve sim justificar a ausência em outro município, incluindo o domicílio eleitoral de origem. Bom, nós estamos falando aí de dados da Justiça Eleitoral. Só para a gente começar o programa, vamos entender como é que funciona a Justiça Eleitoral neste momento? Quem faz essa justiça? É uma eleição que dá mais trabalho do que as eleições municipais? Vamos começar por você, Diogo. Bom, a estrutura da Justiça Eleitoral, já de muitos anos, né? Ela, embora tenha um quadro próprio de servidores, ela não tem um quadro próprio de juízes e trabalha com juízes emprestados no interior da Justiça Estadual e nas cortes dos TRS e até no TSE de outros tribunais, né? Então nós temos desembargadores do Tribunal de Justiça e sempre a presidência dos tribunais regionais é feita por um desses desembargadores e a vice-presidência pelo outro desembargador que também acumula a função de corregedor. Na corte do TRE nós ainda temos 2 juízes da classe de juiz de direito, mais 2 da classe de juristas e 1 juiz federal. Então a Justiça Eleitoral, o quadro de juízes da Justiça Eleitoral é todo emprestado, né? É uma composição que varia de tempos em tempos, é nesse sentido dos juízes, né? Exatamente, né? O mandato de juiz eleitoral é de 2 anos. Então, a cada 2 anos, tanto muda lá na primeira instância com os juízes das zonas eleitorais, quanto nos tribunais regionais eleitorais e no TSE. É assim em outros países também, só para a gente compreender se tem alguma... Não, aí a nossa estrutura ela é um pouco diferente, né, da maioria dos países democráticos, porque aqui no Brasil a organização e administração das eleições é entregue ao Poder Judiciário, né? A Justiça Eleitoral é do Poder Judiciário. E não é assim que ocorre no resto do mundo, né? A maioria dos países democráticos, quem faz a eleição
é uma comissão formada por representantes do Poder Legislativo e do Poder Executivo. E o judiciário, nesses países, aparece apenas para fazer o controle judicial das eleições e não a organização das eleições. Então aqui nós temos uma estrutura um pouco diferente, que foi assim implantada em 1932, exatamente porque nós vivíamos naquela ocasião um quadro de muita corrupção eleitoral, de muita desorganização eleitoral. Desconfiança em relação a esses poderes executivo e legislativo. Exatamente. Na época havia uma desconfiança muito grande de que as eleições eram direcionadas e então se entregou ao Poder Judiciário. E de lá para cá nós tivemos uma evolução fantástica na organização. Hoje nós podemos dizer que estamos não perfeitos, evidentemente, mas estamos muito próximos do modelo ideal de realização das eleições, com vários nichos de corrupção já estancados, como no caso da tradução do voto depositado na urna para o resultado das eleições com a urna eletrônica. O Brasil é tido como um grande destaque em relação à organização das eleições, né? Sim. Diogo, eu fiz a pergunta no início, essas eleições gerais, nós estamos falando aí de cargos para a esfera federal e também estadual, essa eleição dá mais trabalho para a justiça eleitoral do que o voto para prefeitos e vereadores? A questão não é de dar mais trabalho ou menos trabalho, são eleições diferentes, porque em anos de eleições municipais, como as de 2012, o número de candidatos é muito maior, porque aqui em Minas Gerais, por exemplo, são 853 municípios. Em cada município você tem a eleição do prefeito, do vice-prefeito e dos vereadores, então o número de candidatos é muito maior, mas essa organização da parte judicial principalmente está descentralizada com os juízes eleitorais dos municípios e o TRE ele fica com a segunda instância, ele fica como um órgão revisor das decisões dos juízes eleitorais. Então os juízes eleitorais, na parte de propaganda, por exemplo, eles exercem o poder de polícia fiscalizando as propagandas irregulares e também decidindo as representações que podem implicar multa aos candidatos. Nesse ano, a divisão ela é diferente. Os juízes, os 351 juízes eleitorais do Estado, eles continuam exercendo o poder de polícia. Que é o poder de cessar. Exatamente. Nesse sentido, cessar uma irregularidade. Então, o poder de polícia ele se restringe a essa providência do juiz eleitoral para determinar que uma propaganda irregular ela cesse, né? E aí, no caso de eleições gerais, as representações pedindo a aplicação de multa aos candidatos, elas são todas interpostas aqui no TRE e os 3 juízes auxiliares da Corte é quem decide. E o papel do Ministério Público, doutor Edson, neste momento? O Ministério Público, como ele atua perante a Justiça Eleitoral, a nossa atuação segue esse mesmo modelo, né? Em eleição municipal, nós não só provocamos o poder de polícia da Justiça Eleitoral para impedir ou fazer cessar o ilícito, como também oferecemos a representação, ou seja, abrimos o processo para aplicação da sanção pela irregularidade. Já na eleição geral como essa, em que ela é disputada no âmbito do Estado ou no território nacional para a Presidência da República, nós atuamos perante os juízes eleitorais ainda no poder de polícia para fazer cessar ou prevenir, impedir, e uma vez cessado o ilícito, nós remetemos para o Procurador Regional Eleitoral, que funciona aqui perante o tribunal, para então abrir o processo e discutir a incidência da multa ou às vezes da cassação do registro do diploma, etc. E quando se tratar de disputa à presidência da República, isso é remetido para o TSE, para o Procurador-Geral Eleitoral, porque aí a discussão fica lá naquele tribunal. Pois é, há muitas ações em relação aos eleitores e em relação principalmente aos candidatos, né, que precisam dessa vigilância, dessa atenção. Bom, o Tribunal Eleitoral de Minas Gerais reuniu juízes em Belo Horizonte por 2 dias para tratar das eleições deste ano. Vamos ver o VT. Os mais de 300 juízes eleitorais do Estado estão prontos para ajudar na fiscalização da propaganda eleitoral este ano. O encontro no TRE permitiu a troca de experiências. Entre os temas, a propaganda na internet. Cada candidato e cada partido é que deve se pronunciar, aquele que se sentir ofendido, deve se pronunciar e pedir um julgamento nosso. Nestas eleições, está proibida a propaganda por telemarketing e o uso de outdoor.
O candidato também não pode vincular o nome a órgãos públicos. As regras são basicamente as mesmas das eleições anteriores, então acredito que não haverá tantas dúvidas porque os candidatos já estão sabendo dessas regras. Durante o período em que a campanha eleitoral é permitida, os cidadãos podem fazer denúncias de irregularidades em todos os cartórios eleitorais ou através do sistema online de denúncias, que permite inclusive o envio de fotos e documentos que comprovem a propaganda ilegal. O eleitor entra no site do Tribunal Regional Eleitoral, tem um link que direciona para a denúncia e essa denúncia é autoexplicativa, ele tem os campos que ele deve preencher e isso facilita muito a atuação da Justiça Eleitoral. Bom, porque neste momento o eleitor é o grande olho, né? Para poder impedir irregularidades, não é isso? Sim, a Justiça Eleitoral ela conta com essa participação dos eleitores, é uma ajuda muito bem-vinda, né? Até porque os servidores e juízes dos cartórios eleitorais nem sempre conseguem abranger todo o território, né? No caso de Minas Gerais aqui. Então, se a propaganda eleitoral ela tem como público-alvo o eleitor também consegue identificar irregularidades na veiculação dessa propaganda eleitoral e avisar não só a Justiça Eleitoral, como também o Ministério Público. A gente costuma dizer, né, que toda eleição é feita para o eleitor. O eleitor é o dono da festa, né? Ele é o dono do poder, ele que vai decidir as eleições. Então, todo o nosso trabalho é visando ao eleitor. E o eleitor deve tomar para si o processo eleitoral, deve participar do processo eleitoral, não só se informando quanto aos candidatos para decidir de forma responsável o voto, mas também ajudando na fiscalização. E, uma vez verificando irregularidades, não só avisar ao cartório eleitoral, ao site do tribunal, quanto também pode contar com o Ministério Público, né? As promotorias eleitorais espalhadas no estado inteiro, pelo nosso telefone, que é o 127, né? Que é um canal fácil de comunicação, e também no nosso site, né? O site do Ministério Público, tem lá uma guiazinha para fazer denúncia. Então vamos falar um pouquinho agora do que é errado, que possa motivar essa reclamação. Em relação às eleições municipais, houve mudanças para a propaganda eleitoral? Olha, no final do ano passado, houve a aprovação e a sanção da mini-reforma eleitoral, que trouxe diversas alterações no que diz respeito à propaganda eleitoral. Entretanto, o TSE decidiu, com base no artigo 16 da Constituição, pelo princípio da anualidade, por meio do qual as regras que vão ser aplicadas a uma eleição, elas têm que estar todas definidas com pelo menos um ano antes dessa eleição. E não foi o caso da mini-reforma eleitoral. Que foi em dezembro, foi, no final do ano. Em dezembro do ano passado ela foi sancionada e, portanto, dentro desse período de um ano, ela não pode ser aplicada para as eleições desse ano. Mas, ainda assim, o próprio TSE editou a sua resolução sobre propaganda eleitoral e trouxe uma das novidades em relação às eleições passadas, que foi o telemarketing. Ele diz que o telemarketing não será possível a propaganda por esse meio em qualquer horário. Então, essa é a principal novidade no que diz respeito à propaganda eleitoral. Porque já havia algumas restrições antigas, né, que já vinham mudando a forma de o candidato atuar nessa época, né? Os grandes comícios com shows acabaram. Qual que é o entendimento do legislador ao fazer essas restrições? Olha, nós temos um movimento aí, que eu poderia dizer assim, pelo menos de 2006 para cá, né, um movimento de intenção do legislador, pelo menos é o que é declarado, de diminuição dos gastos das campanhas eleitorais. As campanhas eleitorais têm custado muito no Brasil e de vez em quando nós temos aí uma mini-reformazinha vedando algumas formas de propaganda tidas, pelo menos naquele momento, como muito caras e com isso então a intenção de baratear. Em 2006, por exemplo, nós tivemos a proibição de outdoors, que eram tidos como muito caros, a proibição dos showmícios, né, que é o comício mais show, então, tirando o show, volta a ser só comício, então a lei proibiu a apresentação de artistas para animar os comícios. Que poderiam garantir um privilégio a candidatos que tivessem mais recursos financeiros. Então, na época, a gente assistia a situações dessa natureza, né? Um candidato mais endinheirado levava um cantor famoso e o outro, com a campanha mais tímida, levava ali uma duplinha ali da região mesmo. E isso, logicamente, trazia desequilíbrio. Essas mudanças vieram com o tempo, mas o que nós estamos percebendo é que elas não surtem aquele efeito desejado de barateamento das campanhas. Ao contrário, a cada eleição são movimentados mais recursos financeiros, as nossas campanhas têm custado muito caro.
Quer complementar ou podemos fazer um intervalo? Não, é só a questão do outdoor. A Justiça Eleitoral dava um trabalho danado para a Justiça Eleitoral ter que sortear os outdoors do município todo, né, dos municípios todos, né, era uma dificuldade para saber onde estavam, depois para sortear entre os partidos que estavam concorrendo. Para tentar garantir essa igualdade, né? Para tentar, e mesmo assim, só aqueles 2 ou 3 partidos mais endinheirados, né, que faziam uso do outdoor. Porque era uma mídia cara, Era né? uma mídia cara. E aí vieram os cavaletes. Vieram os cavaletes. Vamos falar sobre eles Vamos. no próximo bloco. Não sai daí, voltamos já já. Nós estamos conversando hoje sobre as eleições deste ano. Recebemos aqui no estúdio o promotor de justiça Edson Rezende, coordenador eleitoral do Ministério Público em Minas Gerais, e Diogo Cruvinel, chefe do setor de propaganda eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral em Minas. Bom, essas vão ser as primeiras eleições gerais com a aplicação da lei da ficha limpa, ou seja, é a primeira vez que a legislação está barrando candidatos a presidente, governador, deputados, senador. A lei da ficha limpa, sancionada em 2010, tornou mais rigorosas punições a quem burla a lisura, a ética das eleições ou que tenham contra si condenações, seja na esfera eleitoral, na administrativa ou na criminal. É isso mesmo, doutor Edson? É exatamente isso. E como é que isso está funcionando? Olha, está funcionando muito bem, né? Nós estamos aí com a perspectiva, né, de real aplicação da lei da ficha limpa. As candidaturas já foram apresentadas ao tribunal, o Ministério Público já se debruçou sobre essas candidaturas. O Ministério Público olha uma por uma? Uma por uma, né? Nós tivemos em torno de 1.800 candidaturas em Minas Gerais, envolvendo deputados estaduais, federais, senadores e governadores. Essas candidaturas já foram examinadas, porque o prazo é muito curtinho, né, para apresentar impugnações. As impugnações foram apresentadas, muitas em razão de falta de documentos, mas muitas também, 200, em razão de implicação com a lei da ficha limpa. E agora o tribunal vai decidindo sobre essas, depois, logicamente, conferir direito de defesa ao candidato, o tribunal vai decidindo sobre se realmente o caso concreto é de incidência da lei da ficha limpa e, portanto, afastar a candidatura, ou se não é a hipótese. Mas o fato é que nós temos aqui em Minas 200 de questionamentos, né, de candidatos questionados sobre se estão inseridos na lei da ficha limpa e, portanto, não podem se candidatar, não podem levar a sua candidatura adiante. Mas enquanto o tribunal não der uma resposta, se for negativa, eles podem fazer propaganda normalmente. Sim. E o que está permitido? A gente já está passando nos sinais, vê aquele grupo de campanha oferecendo um adesivo para o carro. Isso aí já está podendo, Diogo? Sim, desde o dia 6 de julho que as campanhas eleitorais são permitidas, né? No rádio e na televisão só a partir do dia 19 de agosto. Mas essas propagandas de rua, elas estão permitidas desde o dia 6 de julho, né? E continuam sendo permitidas, por exemplo, pinturas em muros, colagens de cartazes em muros, né? Nesse caso aí, desde que respeitado o tamanho máximo de 4 metros quadrados, para não ficar configurado o efeito de outdoor, que a gente falou no outro bloco, né? Que não são permitidos desde 2006. O TSE também soltou na resolução dele pela primeira vez a proibição de justaposição de placas, porque era comum candidatos colocarem placas que individualmente respeitassem esse limite de 4 metros quadrados, mas colocavam uma ao lado da outra e o impacto total era muito maior do que 4 metros quadrados, se assemelhando a um outdoor. Então, não é permitido esse tipo Mas isso o dono do imóvel tem que autorizar. Exatamente. Não pode ser comprado. Não. Pode. Essa propaganda em muros, ela deve ser feita espontânea e gratuitamente pelo proprietário do muro. Então, houve época em que era permitido ao candidato e partido pagar ao eleitor para fazer esse tipo de propaganda e hoje não mais, né? Assim como aquelas distribuição de brindes, né? Camisetas, canecas, canetas, bonés, enfim. Isso hoje não é permitido mais o candidato dar ou oferecer ao eleitor qualquer bem que possa oferir vantagem. Então, tanto em uma situação quanto em outra, isso pode ficar
caracterizado como uma captação ilícita de sufrágio. Não pode ter o de votos. número do candidato, o nome do candidato, pode ter talvez o partido. No caso desses brindes que tenham só a inscrição do partido, o partido pode comercializar isso, ele pode vender como uma forma de arrecadar recursos para suas campanhas. Na verdade, né, Helena, o que a legislação está proibindo é que a campanha distribua benefícios para os eleitores, né? Nesse ponto, eu acho muito importante a gente lembrar que a campanha eleitoral é um momento de diálogo de partidos e candidatos com os eleitores para mostrar quais são os seus projetos, os seus programas, o que o candidato pretende fazer em prol da comunidade. É essa informação que tem que ser passada para o eleitor assimilar e dizer, olha, esse candidato, as propostas me agradam, é isso que eu quero do próximo governo, então eu vou votar nessa pessoa, ou não. E essa coisa de doar brinde de campanha, camisa, boné, isso, aquilo, aquilo outro, isso substitui o discurso, o projeto político por vantagens ao eleitor. E isso, portanto, é ilícito, a legislação deixou isso claro em 1999, quando instituiu a compra de votos como motivo para cassação do candidato, e agora em 2006 incluiu os brindes, né? Os brindes eram possíveis, e a lei passou a dizer, olha, brinde também não é possível, porque é uma forma de enganar o eleitor, de criar ilusão, né, no eleitor. E então essa camisa aí, que pode parecer ingênua, mas vai caracterizar a compra de votos. E um espaço de diálogo muito disputado nessas eleições é internet. O que pode na internet, Diogo? O que não pode? A propaganda na internet é permitida, sim, também desde o dia 6 de julho, e é um único tipo de propaganda que é permitido, inclusive, no dia das eleições. Porque se o eleitor quiser consultar as propostas do seu candidato, ele pode conferir isso na internet. Então, é permitido no site do candidato, tá? No site do partido também, em blogs e redes sociais e também por e-mail. Só que no caso do e-mail, a mensagem ela tem que conter um mecanismo que possibilite ao eleitor solicitar o seu descadastramento daquela lista do remetente, né? Então quer dizer que eu posso até receber uma mensagem de um candidato no meu e-mail, mas sim. Lá tem que estar escrito assim, Caso não quero não mais queira, receber, eu quero. Caso não queira, clique aqui, né? É o mesmo caso, por exemplo, de propaganda postal, né? O candidato ele pode imprimir e enviar uma correspondência física e entrar na sua caixa de correspondências na sua casa. Lembrando, não é permitido nenhum tipo de propaganda paga na internet, nem propaganda em sites de pessoas jurídicas com ou sem fins lucrativos e naqueles sites da administração pública, né? De qualquer esfera. Bom, inclusive alguns sites de instituições da administração pública saem do ar nesta época do ano. É necessário a legislação prever isso? Não é? O problema é que nessa época, né, nos 3 meses anteriores à eleição, vigora uma vedação para a administração pública que é de publicidade institucional, né, a publicidade dos atos do governo, que não é propaganda eleitoral, é outra coisa, mas que a lei entende ser necessário suspender essa publicidade institucional exatamente para não haver a confusão entre a divulgação dos atos da administração e a propaganda eleitoral, tendo em vista que muitas vezes o administrador público está em campanha de reeleição. Então as duas figuras acabam se confundindo. Uma ação preventiva necessária, Sim, né? Com certeza. Nosso tempo está quase chegando ao fim. Vamos voltar aos cavaletes. Sim. Aproveitar também e pedir um gancho para os carros de som. Muitas cidades baniram nos seus códigos de postura esse tipo de atividade e agora nas eleições pode. Pode sim. A própria legislação eleitoral ela diz que quando há conflito entre a lei eleitoral, que é uma lei federal, e um código de postura municipal, prevalece a lei eleitoral. Então, se está na legislação eleitoral que determinado tipo de propaganda é permitido, não pode vir um código de postura municipal e falar que essa propaganda ela é proibida. Então, os carros de som, eles são permitidos sim, são um meio de propaganda muito utilizado, principalmente em municípios do interior, mas eles devem guardar uma distância mínima de 200 metros de alguns órgãos, sedes dos poderes executivo, legislativos, cinema, igreja, teatro, escola, quando em funcionamento. Em relação aos cavaletes, para as eleições desse ano, continuam sendo permitidos ao longo das vias públicas, né, desde que não atrapalhem o tráfego de pessoas e de veículos, e eles têm que ser colocados e retirados diariamente entre 6 horas da manhã e 10 horas da noite.
Um recadinho final do senhor, doutor Écio, um recadinho aí dos cavaletes, né, que o Diogo falou, e seria até interessante os partidos e candidatos terem uma atenção especial com esses cavaletes, porque eles têm dado muito trabalho para a Justiça Eleitoral, para o Ministério Público, embora seja um meio de propaganda admitido, e se é admitido, o Ministério Público e a Justiça Eleitoral respeitam, obviamente, porque é o que está na lei, mas eles têm dado muito trabalho em razão da sua colocação em lugares impróprios. Nos canteiros centrais, por exemplo, não raro, eles caem para dentro da via pública e às vezes até causam acidentes, porque o veículo vai desviar daquele cavalete, bate em outro veículo, ou atropela um motociclista, por exemplo, não dá conta. Então, o recado seria para os candidatos e partidos utilizarem esses cavaletes com bastante critério, porque, inclusive, eu costumo brincar, né? Um acidente desse leva o eleitor a não votar jamais naquele candidato que colocou aquele cavalete lá. Então, pode dar, inclusive, um efeito contrário. Bom, teríamos muito assunto ainda, mas nosso tempo chegou ao fim. Agradeço muito a presença de vocês no Panorama e também a você de casa que nos acompanhou e até o próximo programa.